Você está chateado, frustrado, meus discípulos, os demônios, os vizinhos, a sogra, o marido, a esposa, o Lula, Bolsonaro, tudo. Muitos de nós estamos tão feridos, estamos tão machucados, estamos tão decepcionados, que muitas vezes viemos a um culto maravilhoso que muda a vida dos outros, mas não muda a nossa. Por quê? Porque as feridas, normalmente, elas acabam impedindo o agir de Deus. Milagre não tem tamanho. É importante você olhar para isso. O que eu, como pastor, gostaria é de ver você viver. É isso que eu tenho visto, e muito mais do que visto, vivido. O que eu quero é que você saia para viver o extraordinário. E sabe quando você vai viver? Essa semana. Como está a sua vida ou sua situação? Por quantas vezes nós, motivados por um problema, por uma crise, por uma dificuldade, por uma demanda, vamos em busca de Jesus? Entramos numa igreja, fazemos uma campanha, nós vamos buscar solução para o nosso problema. Mas a grande questão na resolução das causas não é para quem levamos e quando levamos, mas sim há quanto tempo nós estamos tentando solucionar este problema. Nós olhamos a situação, como está a sua vida ou sua situação, como se fosse a primeira tentativa, aquela que você sai intencionado a resolver pela primeira vez, com grandes expectativas, mas isso não é a realidade. Como muitas pessoas já fazem muito tempo que elas estão buscando uma solução para a sua situação econômica, uma solução para seu relacionamento conjugal, uma solução para o ajuste de seus filhos. É de olhar para a situação e dizer: poxa, mais uma vez eu tentei e não deu em nada, eu não consegui sucesso. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes, antes de chegar ao endereço certo, na pessoa certa, diante de Jesus, você pode ter passado pelos discípulos, você pode ter passado pelos reis, como foi o caso de Naamã no Velho Testamento. Muitas pessoas hoje chegam aqui oriundas de ambientes que a decepcionaram, de um pastor que se corrompeu, que adulterou, que administrou mal, que tratou mal, certo? De um casamento que houve traição, que houve isso e que houve violência, de filhos que caminharam com o pecado, por situações profissionais, onde pessoas te traíram, puxaram o teu tapete, certo? E abusaram de você. Eu não sei de onde você veio. O que eu sei é que todo mundo que está aqui tem passado. E quando nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós sequer somos sensíveis o suficiente para parar para pensar de onde essa pessoa está vindo. O que é que ela já viveu? O que é que ela já sofreu para chegar até este presente momento? E pior, qual é o nível de expectativa que hoje ela nutre a nosso respeito como pastores, como líderes? Quanto mais decepcionadas e feridas elas vêm, mais vagarosas elas chegam, mais observadoras elas chegam. Porque, sabe a história do gato escaldado? Tem medo de água fria? É mais ou menos assim. Muitas pessoas, quando chegam num ambiente que pode resolver as coisas, muitos de nós estamos tão feridos, estamos tão machucados, estamos tão decepcionados, que muitas vezes viemos a um culto maravilhoso que muda a vida dos outros, mas não muda a nossa. Por quê? Porque as feridas, normalmente, elas acabam impedindo o agir de Deus. Isso eu estou enfrentando, esse abuso que o pai, que o tio, que o avô fez desde quando você tinha 6, 7 anos. Essas questões domésticas que fez com que você se tornasse um adúltero, um infiel, um promíscuo, alguém violento. Essas questões econômicas que fizeram com que você gerasse uma compulsão para gastar, para não administrar,
dinheiro. O que Jesus está perguntando é: eu preciso saber quanto tempo isso. O que Jesus está perguntando é: eu preciso saber quanto tempo isso está acontecendo na sua vida, para que eu possa entender como você vai reagir agora que você chegou no lugar certo. Porque às vezes as pessoas gastam tantas energias em lugares errados, com pessoas erradas, em situações equivocadas, que quando chega no momento decisivo, elas não conseguem agir de forma a fazer as coisas acontecerem na vida dela. A grande preocupação que eu tenho com o não acontecimento de fatos na vida das pessoas é porque eu sei que se você vem ao culto, alguém faz uma promessa ou fala alguma coisa com você que não cumpre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, depois de um tempo você não acredita mais no que sai do púlpito. Inevitavelmente, transformações, acontecimentos, fatos, milagres, eles têm que acontecer na nossa vida. Por quê? Porque primeiro, porque Deus é poderoso para fazer e Ele não mente e diz que faria. E segundo, porque se isso não acontecer, inevitavelmente, para você, a fé é morta. Gente, tem gente que está há tanto tempo decepcionado que quando chega na hora de resolver, aí sabe o que a gente diz? Isso é falta de fé, por isso que tu não recebe, entendeu? A pessoa já está lascada, a gente ainda lasca mais. Você já viu alguém assim? Ah, seu filho morreu? Por quê? Você desviou. Se você estiver no caminho do Senhor, ele estava vivo. Ah, você perdeu o emprego? Nossa, meu vizinho está desempregado há 7 anos. Tem gente que parece que se eu conversar com ela, sabe o que ela faz? Amarra uma pedra no seu pé e joga dentro do mar. E é para terminar de lascar você. Tem gente aqui que está com medo de casar. Por quê? Porque se decepcionou. Deu ruim com um homem, deu ruim com 2 homens, com 3 homens, com 5 homens, com 7 homens. Parece Branca de Neve, não é verdade? Pare e pensa. Porque o passado, nossas derrotas, inevitavelmente, elas trazem danos. Você está chateado, frustrado, meu discípulo, meus demônios, os vizinhos, a sogra, o marido, a esposa, o Lula, Bolsonaro, tudo, tentando acabar com a sua fé, desmoronar o seu coragem. E se no meio de tudo isso você conseguir sobreviver, tudo é possível aquele que crê. Eu não sei o que você está procurando, eu não sei, mas é importante você reconhecer como está seu coração mediante ao que você espera que Jesus faça. É melhor você procurá-lo com franqueza e dizer: Senhor, eu estou precisando, eu creio, mas não é o suficiente, me ajuda, eu preciso obter sucesso, eu preciso começar a mudar minha vida. Ou então, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar na igreja, vendo pessoas subirem aqui, contar seus milagres, falar de suas histórias, né? E você vai ficar sempre indo para casa contando história de terceiros. Está na hora de você começar a contar as suas próprias histórias. É isso que eu tenho falado aqui. Por quê? Porque Deus não tem privilegiados. Talvez alguém aqui saia para amanhã viver um milagre de pagar uma conta de R$50, uma conta de luz de 80. Alguém pode sair daqui para pagar um milagre de 100 mil, de 200 mil reais. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se as pessoas vão te entender ou não, isso é problema delas. Que você tem que ter uma vida íntegra, que não dê a pessoa mais te acusar de pecado. Outra coisa, você quer viver bem, se você não precisa da aprovação das pessoas, pare de se preocupar com as críticas delas.
Vai viver o extraordinário ao lado de Deus, pois é isso que Ele tem para você. Saia daqui, sabe? Apesar de todo o seu cansaço, a sua decepção, as suas tragédias, as suas debilidades, a ausência de recursos e tudo isso, que você não está sozinho não, meu irmão. Está cheio de garotão aqui, ó, de moleque. Aqui, desculpa a expressão moleque, que é gente nova, saindo de famílias humildes, de interior de todo o Brasil, para tentar sucesso aqui. Gente que às vezes não tem onde morar, não tem o que comer direito, não tem dinheiro para comprar ou para pagar uma passagem, certo? Para ir treinar, e muitas vezes vão treinar sem café, porque gente que está correndo atrás do sonho, está assim de gente que já sofreu pra caramba, mas está lutando. Não desista não, meu irmão. Vamos embora, você está cansado, chega aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque eu estou vindo de um rojão, eu estou vindo de uma decepção após a outra, mas eu não vou entregar o jogo. Eu sei que agora eu cheguei, quando eu digo lugar certo, não é por causa da igreja não, é o lugar, a hora certa. Você está diante do Pai, fala com Ele, para que você viva seu milagre. O que eu quero é que você saia para viver o extraordinário. E sabe quando você vai viver? Essa semana.